O texto que o pastor John Piper vai expor nesta manhã para nós está no livro aos Romanos, novamente, Romanos capítulo 1, do 8 ao 15. Primeiramente, agradeço a meu Deus, através de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a sua fé é anunciada por todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como eu, sem cessar, venho mencionando vocês, sempre em minhas orações, pedindo sempre que em algum tempo, pela vontade de Deus, eu possa ir até vocês. Porque anseio por vê-los para vos comunicar algum dom espiritual, para que sejam confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero que vocês ignorem, irmãos, que várias vezes planejei ir ter convosco, mas até agora fui impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Então, quanto a mim, estou pronto para também pregar o Evangelho a vós que estão em Roma. Quando a minha alma desiste, a sua ajuda pode vir. Em Cristo, a rocha sólida, nos firmamos, e a sua palavra é uma rocha. Sua palavra é uma rocha. Venha e nos posicione agora, nos dê firmeza na rocha e guie os nossos passos, que não venhamos nos desviar para a direita e nem para a esquerda no pecado, ou na incredulidade, ou no erro. Nos mantenha na rocha, em Ti mesmo, nos mantenha na rocha da Tua palavra. Me ajude. Faça tudo ser claro, Espírito Santo. Abra os corações e as mentes dessas pessoas para enxergarem a glória, para crerem, para amarem e obedecerem e fazerem a diferença pelo nome, através de Cristo. Eu peço amém. É uma grande coisa quando a missão da sua vida e a missão da igreja são a mesma coisa. E se você é um apóstolo, é uma grande coisa quando a sua missão na vida, a missão do seu ministério e de escrever cartas são as mesmas. Este é o caso com o apóstolo Paulo, e ele mostra isso nestes versos. Mas para enxergar isso, nós temos que voltar ao verso 5. Vamos voltar 3 versos para o verso 5, onde nós aprendemos qual é a missão da vida dele. Através de quem isso é? Através de Jesus Cristo. Nós recebemos graça e apostolado. Aqui está a missão. Para trazer a obediência da fé entre todos os gentios, pelo amor de seu nome. Agora, na parede aqui está a nossa declaração de fé. Nós existimos para espalhar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para júbilo de todos os povos. E é um privilégio maravilhoso para mim e um presente de Deus, que essa é a minha missão da minha vida, como também é a missão desta igreja. Estar um tanto em sincronia é um presente para mim. É um privilégio além das palavras. Eu nem posso dizer a vocês o quanto isso significa para mim, viver para isso. Todo lugar que eu vou, tudo que eu faço ou escrevo, e no meu ministério, e saber que estou em sincronia com a missão dessa igreja. Agora, se você leu Romanos 1:5, o que eu acho que você deveria fazer ao ler e dizer é: Paulo, qual é a sua missão? Eu acho que Paulo diria: eu existo
Pela graça de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês encontram isso no verso 5, a graça. Eu existo pela graça de Deus para trazer a obediência da fé entre as nações. Este não é o principal objetivo. Este é o penúltimo objetivo. O objetivo próximo, perto do fim. Eu existo para trazer a obediência da fé entre as nações pelo amor ou de acordo com o nome de Jesus e do seu Pai. A glória de Deus. Então, para resumir, eu acho que ele diria: a minha vida, o meu ministério e as minhas cartas são para este glorioso propósito: trazer a obediência da fé até a glória de Cristo e do seu Pai. Agora, o que ele faz no próximo parágrafo, eu acho, é exibir aos crentes de Roma que ele é apaixonado e compromissado com isso na vida deles. Poderia ser que algum grupo ou alguma pessoa tem alguma dúvida nas suas mentes que Paulo teria vindo aqui há muito tempo se ele se importasse com você. Se ele falasse sério no verso 5, que ele queria trazer a obediência da fé para todos os gentios, ele teria vindo aqui há muito tempo. E já que ele não veio, e você nem conhece esse cara, ele é falso. Isso pode estar por trás do jeito que ele escreve estes versos. Mas se é isso ou não, ele trabalha para persuadi-los. Eu falo sério no verso 5, no seu caso, eu quero dizer fé. Eu amo a fé no caso de vocês. Eu existo para a fé no caso de vocês e para a glória de Deus. Isso que eu quero que vocês vejam. E ele faz isso em 3 etapas. O primeiro está no verso 8, em como ele agradece a Deus por eles. O segundo no verso 9, onde ele chama Deus como testemunha na maneira que o seu espírito ali está servindo a Deus. E o terceiro no verso 13, onde ele diz que queria ir, mas foi impedido. Então vamos ver um de cada vez. Número 1. No verso 8, ele mostra como ele agradece a Deus por eles. Que ele ama a fé deles e quer viver para a glória de Deus. Vamos ler o verso 8 e notar algumas coisas. Primeiramente, agradeço ao meu Deus, através de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a sua fé é anunciada em todo o mundo. Agora notem 4 coisas nesse versículo. Ele diz que agradece, em primeiro lugar, a Deus por eles. Como seria fácil para ele escrever: eu agradeço a Deus pela sua fé. Ele não escreveu isso. Isso seria verdade. Eu tenho certeza que isso é verdade. Mas a forma que ele escreve é importante. Ele disse: eu agradeço a Deus através de Jesus Cristo por todos vós. Pessoas têm fé. Fé não é uma mercadoria em que Paulo vai pelo mundo acumulando dentro de uma sacola. Pessoas têm fé. Fé apenas tem importância porque é o que as pessoas são em relação a Deus. É algo pessoal. É algo íntimo. Não é alguma coisa que está flutuando no ar. Fé. A obediência da fé. Isso vem de pessoas. Então, ele direciona o agradecimento a Deus primeiramente por pessoas. Nós temos que dizer isso muito mais do que dizemos hoje. Nós temos que dizer isso uns aos outros quando sairmos daqui. Vá até alguém e diga: eu agradeço a Deus por você. Então lhe dê uma razão. Você está respirando ou qualquer coisa. Eu agradeço a Deus por você. Temos que dizer mais isso. Nós temos que expressar a nossa gratidão. Eu estive
segunda e terça. Sim, segunda e terça. Eu estive em Indiana, Pensilvânia. Quem já esteve em Indiana, Pensilvânia? Ó, tem um ali. Que legal. Ó, mais dois. Eu fui convidado para pregar na Universidade de Indiana, Pensilvânia. Eu não tinha ideia onde estava indo. Eu estava totalmente confuso. Até eu chegar lá. Eu descobri que tem uma cidade chamada Indiana, que é parte do sistema universitário da Pensilvânia. 17 mil estudantes nessa pequena cidade chamada Indiana, na Pensilvânia. E eu falei para um grupo de pessoas, PDI, que estavam fazendo uma convenção anual de 3 mil pessoas nessa pequena denominação. Sem exagero. Eles estão ouvindo essa gravação. Este era o povo mais grato que eu já encontrei na minha vida. Eu tenho 52 anos, já estive em vários grupos. Este foi o grupo mais grato e engajado que eu já conheci em toda a minha vida. E isso não é um acidente. Eles foram muito bem ensinados. Eu queria aprender com eles, Eu estava adorando com essas pessoas e eu pensei, eu queria colocá-los simplesmente dentro de uma mala e trazê-las para cá, para que nós pudéssemos imitá-los, porque nós não somos um povo expressivo. De muitas formas, nós não somos muito expressivos. Não somos expressivos quando eu prego, não somos muito expressivos quando adoramos, nós não falamos com muita afeição e emoção entre nós, uns aos outros. Nós não somos muito expressivos. Aquele Deus nos ama. O sermão da semana passada ainda é uma realidade. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar. Obrigado. Então, foi bom para mim sair e voltar. Eu quero ser mais grato aos meus filhos, à minha esposa e a vocês. O que eu vou fazer antes de terminar aqui? Mas é interessante como este texto se desenvolve. Então, ele agradece por pessoas e depois o que ele faz é agradecer a Deus por pessoas que possuem fé. Eu agradeço o meu Deus através de Jesus Cristo por todos vocês. Porque a sua fé tem sido anunciada por todo mundo. Portanto, a fé importa. E isso nos conecta ao verso 5, ok? Verso 5 diz, eu existo para trazer a obediência da fé. E daí ele diz, eu sou tão grato que vocês possuem fé. Então ele está ilustrando na sua gratidão que ele está comprometido com o verso 5 na vida deles. Ele está do lado deles e diz, sim, eu estou feliz com o que Deus está fazendo nas suas vidas através da fé. A terceira observação é, esta fé se tornou visível ou foi notada por todo o mundo. Ele diz, agradeço meu Deus através de Jesus Cristo por todos vocês, porque a sua fé tem sido anunciada por todo o mundo. Agora, está por aí. A fé é invisível. Romanos 10:9 diz, se você crer em seu coração, ninguém pode ver isso, a não ser Deus. Se você crer no seu coração que Deus o levantou dos mortos, você será salvo. Ninguém a não ser Deus pode ver um ato de fé. Então, como que essa reputação se propagou? Como as pessoas sabiam que eles eram esse tipo de crente? E com certeza a resposta é dada no verso 5. A obediência da fé é o que aconteceu. Quando a fé é forte e real, uma fé é vital. Tiago diz que são obras. Fé sem obras é algo morto. E a fé mora na obediência. E a obediência é visível. Deixe a sua luz brilhar, para que os homens vejam as suas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Isso é o que as pessoas estavam fazendo em relação à fé dos romanos. Então, aqui de novo,
Vemos no verso 5 a chave para o que Paulo está dizendo. Ele está agradecido e trazendo a visível obediência da fé. Paulo não está interessado, eu também não, e espero que vocês também não, de criar cristãos invisíveis. Temos muita coisa acontecendo e ninguém fica sabendo. Não está nas mãos deles, nem no rosto, nem nos pés, não está na vida sexual, na vida financeira, não está na vocação deles, mas eles têm. Pergunte nas ruas, todos têm. Eles não têm. Eles não têm. E note fortemente, eu agradeço o meu Deus. Ele agradece a Deus pelas pessoas que se tornaram crentes obedientes. Por quê? Por que não agradecer a eles? Por que desviar a gratidão para Deus por algo tão profundamente interior, e real e livre e poderoso como a fé? E a resposta é um presente de Deus. Veja, isso é confirmado em Romanos 6,17, ele diz a mesma coisa de novo. Ele diz, graças a Deus. Não perca isso. Graças a Deus que vocês, que antes eram escravos do pecado, se tornaram obedientes de coração. Como isso aconteceu? Deus fez isso. Obrigado, Deus, que alguém foi libertado do pecado. Neste momento, você foi liberto de toda uma vida de incredulidade, para ter um coração que é inclinado para a Bíblia e para a fé. Aqui você vai agradecer. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Vocês têm duas opções, pessoal. Se você refletir como você foi salvo, você pode se gloriar ou agradecer. Essas são as duas opções. Você pode levar o crédito para si ou dar o crédito a Deus. A Bíblia concede o crédito a Deus. Eu recomendo que você siga a Bíblia. Eu agradeço a Deus por vós, por vocês, ele diz, porque a sua fé se tornou o tipo de fé que é conhecida em todo lugar. Agora, nesse primeiro ponto, nós aprendemos que a nossa vida juntos deve ser da mesma forma que a vida de Paulo é. Nós existimos para espalhar a paixão pela supremacia de Deus. Agora, Paulo aqui está exaltando Deus no verso 8, dando crédito a Deus pela fé deles. Ok? Eu te agradeço, eu agradeço a ti por eles serem crentes. O Senhor recebe a glória. Essa é a segunda metade de Romanos 1:5. Eu quero trazer a obediência da fé pelo amor do nome. Portanto, quando as pessoas creem, elas exaltam o nome de Deus, não a si mesmos. Eu fui esperto o suficiente, fui sábio o suficiente, eu fui sábio. Ao invés disso, o nome foi gracioso para comigo. Existe uma segunda forma que a fé exalta a supremacia de Deus. A fé, pela sua própria natureza, depende de outro. Portanto, a fé exalta a dependência naquele em que ela se estriba. Se você se arrisca, porque tantos prometeram que cuidariam de você, você exalta a confiabilidade deles, você mostra o quanto eles são dependentes. Quando você se arrisca e se estriba neles, confia neles, se torna verdade para você. Eu te pego. Eu li uma história numa das páginas da BDC sobre um homem que lutava com a sua homossexualidade. A minha primeira lembrança era do meu pai de pé na água.
dizendo, pule. Eu perguntei, você me segura? Eu seguro você. E ele não segurou. Saiu. Deus nunca faz isso. Nunca, nunca, nunca. E se você está disposto a pular, você exalta a confiabilidade dele. Você exalta a confiabilidade dele. Portanto, a primeira maneira que Paulo mostra que está do lado deles, que ele quer que eles tenham a obediência da fé, é que ele agradece a Deus pela fé deles. Segundo ponto, aqui nos versos 9 até o 12, ele mostra a mesma coisa, a saber que ele está comprometido a perseguir a obediência da fé para a glória de Deus na vida deles, pela maneira que ele chama a Deus como testemunha do seu ministério no Espírito. Para Deus, vamos ler. Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho do seu Filho. Eu gosto que aqui eles colocaram pregando em itálico, porque não está no original. E eu gostaria que estivesse na NVI. Não está na RSB. Literalmente deveria se ler assim: para Deus a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho. É a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Agora eu vou voltar a isso para explicar porque eu acho que isso não tem nada a ver com a pregação e tudo tem a ver com a oração. Em minhas orações e peço que agora finalmente pela vontade de Deus seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Você deveria perguntar, fortalecê-los em quê? E aqui liga novamente com o verso 5. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Aqui, o que eu acho que o verso 9 significa. Teste isso. Eu chamei Deus como testemunha. Alguma coisa está acontecendo no meu espírito. A razão que eu chamo Deus para ser a minha testemunha é porque não existe mais ninguém para chamar como testemunha, porque isso acontece no meu espírito, onde ninguém pode enxergar. Eu não estou falando da minha pregação aqui. Eu estou falando das minhas orações. É isso que o verso diz. Como eu sirvo a Deus? Sem cessar, eu menciono vocês nas minhas orações. Vocês estão entendendo? Por Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é a minha testemunha. Como sem cessar, aqui está o ministério, aqui está o serviço que ele está fazendo no seu espírito, para o seu Deus, no evangelho. Eu tenho mencionado vocês sem cessar. O que ele está dizendo? Sem cessar. Por que ele menciona isso? Será que ele só diz Romanos, 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 Romanos? Não é o que ele faz. Ele não apenas menciona o nome deles. O que ele diz é mencionado no verso 10. Sempre em minhas orações, fazendo pedidos. Então no verso 8 ele agradece, no verso 10 ele diz que as suas orações são pedidos incansáveis, sempre fazendo pedidos, que agora talvez pela vontade de Deus eu possa ir ter com vocês. Então ele pede no seu espírito, invisível, ninguém pode ver isso. Eu não nego que Paulo pregava em público para os romanos, mas sem cessar, incansável, ele ora em seu espírito, onde somente Deus pode testemunhar, mencionando os romanos de novo e de novo, pedindo, me deixe ir até eles. Isso que ele quer que eles saibam, e ninguém pode provar isso para eles, se Deus não os fizer crer nele, como testemunha. De passagem, notem essa pequena frase. Pela vontade de Deus.
sempre nas minhas orações fazendo pedidos, se talvez agora, enfim, pela vontade de Deus, eu possa ir ter com vocês. Paulo estava absolutamente submisso à vontade soberana de Deus. Eu quero ir para Roma. Eu peço que me leve para Roma. Eu acho que preciso de mim lá. Minha credibilidade está em risco se eu não for para Roma. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitas pessoas pensam que estragam a oração se disserem isso. Que estraga. Você está abandonando a fé quando você faz isso. Você não abandona a fé quando faz isso. Você é um crente quando faz isso. Uma profunda, submissa, sincera compreensão que Deus governa o mundo e não você. Proíba que John Piper, pelas suas orações, se torne o governante do mundo. Proíba, Senhor. O Senhor governa. Eu alegremente me submeto ao que tu decidires sobre meus planos de viagem e alterar os meus voos cancelados de sexta e de sábado. E eles estão aí. E cancele de novo. E eu digo, ok, o Senhor quer que eu comece o culto às 16 horas? Ok. Tenho certeza que tem uma razão. Confuso? Estranho? O Senhor será glorificado com isso. E eu não tinha pensado nisso. Isso não é incredulidade. Não é incredulidade. Por que você quer ir para Roma? Ele não terminou ainda. Ainda não terminou de dizer o que está em suas orações. Verso 11. Responde a questão, por que você pede a Deus de novo e de novo para ir para Roma? Ele ainda não esclareceu isso. Eu anseio em vê-los para que eu possa compartilhar algum dom espiritual com vocês, para que vocês sejam fortalecidos. E eu digo, em quê? Fortalecidos em quê? Firmados como? O que você está falando? Com certeza a resposta é, na sua fé, na obediência da fé. Este é o verso 5 de novo. Eu quero ir para Roma porque estou comprometido em minha vida, no verso 5, e em trazer a obediência da fé entre todos os gentios, incluindo vocês que estão em Roma. Eu quero pregar em Roma para que mais fé e mais obediência aconteça. Veremos isso na próxima semana. Vamos ficar 2 semanas nesse parágrafo. Vamos ver na próxima semana sobre a questão dos frutos. E no verso 13 sobre a questão do devedor. E versos 14 e 15. Como tudo se relaciona. Mas agora, note que ele finalmente, 9, 10, 11, ele chegou ao ponto. Está bem explícito. Será explícito no próximo verso. Está praticamente explícito. O meu serviço para Deus em meu espírito, em nome do Evangelho do seu Filho, é um clamor incansável, sem fim a Deus, por vocês, primeiro agradecendo e depois pedindo que eu pudesse ir até vocês para que eu possa dizer algo que vá fortalecê-los na obediência da fé. Agora, ele não está satisfeito com esse verso. Ele está um pouco desconfortável com a maneira que ele disse. A razão dele estar desconfortável é a mesma que eu estaria desconfortável se eu pregasse para vocês, domingo após domingo, para trazer a obediência da fé nessa igreja, e não dissesse o verso 12, que eu devo dizer. E ele queria dizer, isto é, o que eu quero dizer? Por favor, não me entenda mal. Para que eu possa ser encorajado, junto com vocês, mutuamente, cada um de nós, pela fé dos outros, tanto de vocês quanto a minha. Vê como ele retorna ao verso 11. Verso 11. Alguém poderia dizer, lá vem o apóstolo. Ele tem todas as respostas. Ele tem a fé apropriada. Ele nunca precisa de conselho de ninguém.
Ele sempre está trazendo. E Paulo sabe, John Piper sabe, que não é esse o caso. Então ele diz, quando eu vou numa igreja, quando for ler isso, leia Filipenses, para ver como Paulo amava a igreja de Filipos, como eles supriam suas necessidades. Agora ele diz para uma igreja que ele nunca esteve, quando eu estiver com vocês, eu vou precisar de vocês. Eu preciso de vocês. E eu digo para Bethlehem, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso, vamos falar mais sobre isso na próxima semana, essa mutualidade de dons espirituais que ele fala aqui. Isso não é, eu quero que Deus me dê dons, para que quando eu abra minha boca, a fé aconteça entre vocês, e vocês vão ficar fortes, e vão ser mais obedientes, e o nome será mais exaltado no mundo. Sim. Daí ele volta atrás e diz, se vocês soubessem as lutas que eu passo como apóstolo, e eu diria, se vocês soubessem as lutas que eu tenho como pastor, vocês entenderiam por que o verso 12 está na Bíblia, para um apóstolo e um pastor. Eu preciso das suas orações. Eu preciso dos seus dons que Deus concedeu a vocês. Deu a vocês sabedoria, palavra, conhecimento, cura, milagres. Nós precisamos uns dos outros. Nós temos algo para você. Nós fazemos o que podemos para dar nossas vidas para você. Mas isto é uma igreja, pessoal. Isto é um corpo. Embora em um sentido nós somos pastores, em outro sentido nós somos ovelhas. Bé, bé, bé. Nós precisamos do pastor através desta ovelha para ministrar a nós. Então, vamos deixar o verso 12 falar por Paulo, falar por mim, falar pelos anciãos, os coordenadores, funcionários. O último ponto é bem rápido. Verso 13. Ele faz a mesma coisa, a saber, ele dá a eles mais um vislumbre para mostrar que ele está comprometido com a missão da sua vida no verso 5, trazer a obediência da fé para a glória de Cristo. Eu não ressaltei nos pontos anteriores isto, mas eu devo dizer rapidamente. Quando ele ora nos versos 9 a 12, que Deus o capacite a chegar em Roma, para que ele possa trazer dons espirituais. Quem dá dons espirituais? Deus. Então ele ora a Deus para que ele chegue lá. Ele diz, quando ele chegar lá, Deus dará dons espirituais. Então chegar lá é obra de Deus. Os dons são de Deus, portanto a fé será obra de Deus. Portanto o principal ponto do verso 5 é, pelo amor ao nome, ele traz a obediência da fé. Tudo é sobre Deus aqui. Tudo sobre a glória de Deus. Deus é o doador. Agora, o último ponto. Verso 13. Eu não quero que vocês desconheçam que várias vezes quis ter com vocês. Então, por favor, se alguém disser que eu nunca quis, nunca me importei de ir ter com vocês, mesmo sendo apóstolo dos gentios, e as pessoas sempre me difamando por aí, por favor, eu chamo Deus como minha testemunha. Eu amo vocês. Eu tentei ir. Eu fui impedido. Eu me submeto à vontade de Deus. E a razão que eu queria ir é a última frase. Então, para que eu colha algum fruto, fruto entre vós, assim como tenho colhido entre os gentios, fruto entre vós, crentes. O que é isto? Vamos ler Romanos 6, 22. Agora, tendo sido libertos do pecado e tornados escravos de Deus, vocês têm o seu fruto, resultando em santificação e, como resultado, vida eterna. É o fruto da fé. É o verso 5, de novo. Eu existo.
Eu existo como apóstolo em todos os meus anseios, a minha gratidão, as minhas orações, na minha evangelização, nos meus planos de viagem. Eu existo para trazer o fruto da obediência da fé pelo amor ao nome. É por isso que existimos como igreja. Essa é a razão dessa mensagem. Se nós existimos para espalhar a supremacia de Deus sobre todas as coisas, para a alegria de todos os povos, nós faremos isso, trazendo a obediência da fé. Então vocês se juntariam neste verão para orar às quartas-feiras, evangelizar às terças-feiras, vir às orações, marchar no dia 14, reunir-se nos grupos do Evangelho. Deixa eu resumir para vocês, então vamos encerrar. Ponto 1, verso 8. Ele agradece a Deus pela fé deles, por eles que são crentes. Então Deus recebe a glória porque ele agradece a Deus e a fé deles é exaltada e ele mostra o quanto se importa com eles. Ponto 2, versos 9 a 12. Eu chamo Deus como testemunha, como eu sirvo a ele em meu espírito, onde ninguém pode enxergar, como em oração contínua pelos romanos, como pedindo para ir até lá, para que possamos mutuamente nos fortalecer. Então aí está o meu pedido novamente. Eu quero trazer a obediência da fé. Terceiro, no verso 13, por favor, acreditem, eu quis ir até vocês, eu fiz planos, mas fui impedido. E a minha razão para ir, se Deus me ajudar, é colher algum fruto entre vós. E o fruto que eu procuro é o fruto da fé. A obediência da fé.